José, seu marido, era justo, ele age de uma maneira justa. E assim como ele agiu, nós podemos também agir. Nós sabemos que o casamento judaico, não é igual ao nosso. Para o judeu, o noivado já é casamento. Eles já são marido e mulher, só que eles não coabitam, então eles não moram na mesma casa. A primeira aliança foi feita, o juramento ali está consolidado, Maria já está prometida a José, ela será sua esposa, José será marido de Maria, então resolveu a questão. Este espaço entre a primeira etapa do casamento e entre o dia da festa, onde o marido vai desposar a sua esposa, é para duas coisas: para que o pai da noiva prepare o dote, e para que o noivo, que no caso aqui já é marido, mas não moram na mesma casa, possa preparar a residência para o grande dia. Porque o nosso casamento é uma etapa só. Tem o namoro, o noivado e o casamento. Para o judeu, o noivado já é casamento. José já é marido de Maria, Maria já é esposa de José, mas eles não têm relação porque eles não moram na mesma casa. Então veja aqui, para você entender o início da leitura. Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. Já eram noivos, já eram marido e mulher, e antes de viverem juntos, ou seja, antes de morarem na mesma casa, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, olha aí, ele já era marido dela, só que eles não moravam na mesma casa, porque o casamento deles não é igual ao nosso. José estava preparando a casa, Maria se preparando espiritualmente, no caso o dote. Ela vai para a casa de Isabel, e neste meio tempo ela fica grávida, e José, que era marido dela, mas era também justo, que não basta ser marido, se é injusto, ele é justo, ele não quer denunciá-la publicamente, então ele resolve abandoná-la em segredo. Ele fica pensando no que está acontecendo, o anjo o visita e ele acorda. Uma devoção bonita hoje, muitos até têm, é de São José dormindo. Muitos têm até imagem de São José dormindo. A pessoa escreve lá o pedido, escreve lá a sua intenção e coloca debaixo de José. Aqui nós temos um drama que é uma história que não seria a história querida por ele. Não vamos entrar aqui em Maria, mas José, quando ele se dispõe a assumir Maria, ele se torna marido dela. Na cabeça de José não tinha nada desse script aqui. Como um bom judeu, o que tinha na cabeça dele? Preparar a casa, marcar a grande festa, que era uma semana, eram 7 dias de festa. Os amigos dele levariam-no para casa, as virgens amigas dela levariam-no para casa com lamparinas nas mãos. A celebração maravilhosa é depois que o sol se põe, ou seja, depois das 18 horas, eles teriam a primeira noite juntos, ele teria relação com ela, ele receberia a sandália de Joaquim, que é o Goel, que era seu casamento, levava uma, depois levava outra. O lençol ficaria maculado, que é manchado de sangue pela primeira relação, por isso Maria imaculada, não manchada nem de sangue, tampouco pelo pecado. Mas este era o ritual. Na cabeça de José, a família dele, os filhos dele, ele queria ter muito filho, queria morar ali mesmo em Nazaré, tranquilo, sem grandes problemas na vida. Um sonho de todo bom judeu, frequentando lá o templo, fazendo lá os seus móveis, cuidando de Maria.
Este era o sonho de São José. Tem uma história que é simples, porque é da catequese, mas que serve para José e para nós, quando as coisas não saem do nosso jeito. Tinha uma senhora que tinha apenas 2 galinhas, e cada galinha botava um ovo por dia. Ela comia um ovo e guardava um para vender. Então demoravam-se 12 dias para ela poder vender um pente de ovos. E ela falava com a menina: vá no mercado, venda este pente de ovos e traga o dinheiro, porque esse dinheiro é para o seu futuro. Só que aquela menininha era muito sonhadora, sonhava. Aí ela saiu de casa com os ovos e pensou assim: eu vou vender esses ovos e com o dinheiro eu vou comprar mais uma galinha. Aí eu vou botar vender de 6 em 6 dias. Com o dinheiro eu vou comprar outra galinha e vou comprar outra. Daqui a pouco é 1 dúzia por dia. E este dinheiro vai fazer eu comprar um vestido lindo para mim, para eu ir na festa à noite. Nesta festa à noite eu vou conhecer um belo rapaz. Ele vai se apaixonar por mim. Ele será o meu marido. Nós vamos nos casar, vamos ter filhos, vamos morar numa casa de 2 andares. Ele terá um carro, uma boa profissão. Eu quero um cachorro de raça. Eu quero para os meus. Nisso ela estava sonhando tanto que ela tropeçou, caiu e quebrou os 12. Conta-se a história que ela no chão chorando, alguém perguntava: mas por que você chora tanto? São apenas 12 ovos. Ela falou: mas junto com os 12 ovos foi embora o meu marido e todo o resto. Ou seja, meus irmãos, entenda a cabecinha dela. Aquilo que aconteceu na cabeça dela mudou a história dela toda dali para frente. Quando São José vê Maria grávida, ela voltando da casa de Isabel, o choque não foi apenas de Maria grávida, mas de uma história que não seria a mesma. Ele sabia que dali para frente a história dele não seria a mesma. A pergunta aqui é: como que a gente reage quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Como é que você reage quando você tinha um sonho e a coisa acontece de outro jeito? Quando você estuda para passar e não passa. Quando você quer trabalhar em tal lugar e não é chamado. Quando você se apaixona por uma pessoa e não é correspondido. Quando você imaginou que a sua caminhada seria de um jeito e não tem nada acontecendo ali. Eu estou falando não é só da vida de José. Eu estou falando da minha vida. Eu estou falando certamente da sua vida. Que se você volta há uns 25 anos atrás e pergunta para aquele jovenzinho lá no seminário, o Christian: que tipo de padre você quer ser? O que você quer fazer como padre? Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. O caminho vai para outra direção totalmente diferente. Quando eu era ainda padre novinho, ordenado padre, o meu sonho, todos conhecem a minha história, pelo menos a maioria, né? Era ser padre aqui em Carmo do Cajuru. Eu fiz lá meu estágio, fui diácono, fiquei 2 anos de padre. Aí Dom José me trouxe rapidamente, que para Nossa Senhora Aparecida, que deu um problema ali. Falou: não, você vai resolver o problema. O dia que Dom José me chamou e falou comigo assim: Christian, Padre Christian. Eu falei: senhor Dom José, você quer ouvir a notícia em pé ou sentado? Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou sentar. Eu falei: é bom mesmo. Aí eu sentei e falou: estava pensando, eu vou te trazer para Divinópolis. Eu lembro eu falando para Dom José: mas Dom José, mas tudo está pronto para ficar em Cajuru. Padre Francisco já me passou os conselhos, eu já estou treinado lá, já estou. Você vem e pronto. Como que eu vou discutir com o bispo? É José vendo Maria e eu saindo de Cajuru. Saí do palácio Dom José, liguei para minha mãe num choro. Falei: mãe, quebrei 12 ovos. Foi tudo embora. Perdi Cajuru, infância missionária,
os negócios que eu estou fazendo lá, acabou tudo, a história mudou. Minha mãe falou o seguinte: olha, eu não sou bispo, se eu fosse eu te deixava em Cajuru. Reza e entrega para Deus. Quando a nossa história não é do nosso jeito, é melhor viver a história que Deus tem para a gente. E foi por causa deste problema que tinha em Nossa Senhora Aparecida, que eu vim rapidamente aqui, que aconteceu o que aconteceu e que eu faço o que eu faço. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus.